vamos continuar agora falando das doenças sexualmente transmissíveis dentro de dermatologia. Agora uma doença também extremamente importante, que é o herpes genital, muito comum essa doença, é uma prevalência muito grande, muitas vezes passa despercebida, de modo subclínico, pessoas por vezes passam uma vida sem diagnóstico da herpes genital, e por aquelas questões que eu já falei no início, não só por revelar muitas vezes um hábito sexual, hábito de risco, também pela facilidade de contrair outras doenças sexualmente transmissíveis e passar adiante essa herpes genital. Bom, o herpes genital, geralmente, ele é causado classicamente pelo herpes vírus, né? Só que o herpes vírus, o herpes simples, tipo 2, né? Classicamente, nós temos que citar o herpes vírus tipo 1 e o herpes tipo 2. O tipo 2, classicamente, herpes genital, e o tipo 1, classicamente, é aquela herpes labial, que muitas vezes acomete rima bucal, orla vermelha dos lábios e muitas vezes até asa de nariz. Classicamente é isso, herpes tipo 1 labial, herpes tipo 2 genital, mas nós podemos ter herpes genital também sendo acometido por herpes tipo 1 e posso eventualmente ter herpes tipo 2 em acometimento labial e de narina, até por hábitos sexuais. Mas classicamente é importante que se saiba herpes genital, vírus tipo 2 do herpes simples, e herpes labial, herpes tipo 1, vírus herpes simples tipo 1. Importante fazer essa diferenciação. É um vírus que tem um neurotropismo, né? Ou seja, ele vai ficar em troncos nervosos, né? De modo latente por vezes, até quando tem a sua manifestação típica, seja do genital ou do labial, mas nós estamos falando do genital, então aqui vamos pensar no herpes tipo 2, né, com o seu neurotropismo, e ele fica alojado permanentemente em gânglios. Seja o herpes tipo 2 ou tipo 1, não tem cura. Estamos falando aqui do herpes tipo 2, genital, ele não tem cura. Como eu falei, pessoas podem passar uma vida sem saber que tem herpes tipo 2, sem ter nenhuma manifestação. Mas, de modo geral, em algum momento da vida dessa pessoa, esse vírus que está latente nos gânglios, ele pode fazer a sua erupção na pele, na mucosa genital e se manifestar classicamente. Bom, o herpes genital, o herpes simples tipo 2, né, causado pelo vírus da herpes simples tipo 2, ele tem um aparecimento clássico, né, são múltiplas vesículas preenchidas por uma espécie de líquido ceroso, vesículas meio brilhantes, em aspecto de cacho de uva, para uma denominação que por vezes aparece em livros. Existe um desnudamento depois da pele, ou seja, essas vesículas se rompem, né, há um desnudamento, aparece a minha mucosa ali, a pele fica, digamos, exposta, né? Daí a necessidade de proteção adequada, tratamento, orientação, ou seja, uma pele com grande chance de transmitir esse herpes genital, como também de se contaminar e se infectar com outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Ou seja, por esse desnudamento da pele, pelo rompimento das lesões. É importante que se fique atento. Fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, fundamental, como eu falei, sempre atentar numa DST, como já foi dito na sífilis, para orientação, tratamento do parceiro, aconselhamento do parceiro, ou dos parceiros, para que se tente quebrar essa cadeia de transmissão e sempre fazer uma triagem para outras doenças sexualmente transmissíveis que podem não ter aparecido ainda, mas já podem estar ali numa situação latente. Das mais importantes eu citaria HIV, hepatite B e C mais uma vez. Se você puder investigar mais, investigue. Agora, importante, não se restringir à situação do herpes genital. Pense sempre no HIV, hepatite B e C. Isso deve ser discutido com o paciente, ser explicado, orientado. Você não pode obrigá-lo a fazer os exames, mas pode orientar da importância desses exames, nessa situação especificamente. É importante, né, também salientar no herpes genital que por vezes esse incômodo das vesículas pode gerar um prurido, um desconforto, e esse desnudamento também após o rompimento das vesículas pode culminar numa infecção secundária. Pele é extremamente contaminada, ou seja, há um desnudamento, a pele que está machucada facilita aí a instalação de
uma outra virose, ou classicamente até outras bactérias, como Streptococcus, Staphylococcus, isso vai ter que ser avaliado. Às vezes a pessoa coça, a mão sempre muito contaminada, a unha, importantíssimo observar também muitas vezes um herpes genital, que é uma doença de curso simples até então, mas que pode se desdobrar numa infecção secundária e merece cuidados daí, sobretudo pela região frágil que é a genitália, ter que tomar cuidados mais específicos nessa situação. Aqui uma lesão típica de herpes genital, múltiplas vesículas, né, formando, veja, lesões vesiculares de certa forma brilhantes, né, um aspecto ceroso do seu conteúdo, parecendo um cacho de uva, para uma denominação aí técnica, né, quer dizer, não técnica, mas uma denominação citada em livros, né, e essas múltiplas lesões vão evoluir, vão descamar, vão se desnudar, deixando a pele exposta, ainda um pouco machucada, sensível, daí a importância do tratamento, prevenção adequados do herpes genital. Ainda no herpes genital, o diagnóstico vai ser laboratorial, né? Existe o citodiagnóstico de Tezancke, né? Onde eu vou colher material diretamente da lesão da vesícula ali, que é rico em vírus e num meio de cultura eu vou ter as células de Tezancke. É importante só que você conheça esse nome e que é um citodiagnóstico realizado colhendo material direto da lesão do herpes genital. Provas sorológicas vão ter pouca relevância. É mais o diagnóstico clínico e, porque é uma lesão bem típica, não esquecendo, mais uma vez, as outras DST, jamais, sempre pensando de modo mais abrangente, quando se trata de DST, e esse citodiagnóstico de Tezancke, importante para o herpes genital. Bom, o tratamento aqui para o herpes genital, né? Na primo-infecção, nem sempre é fácil definir quando foi essa primo-infecção. Você pode usar aciclovir, valaciclovir, fanciclovir, as doses são diferenciadas, é importante que vocês leiam isso também. Acho difícil isso aparecer numa prova, as doses, mas é importante que você conheça o tipo de droga. Numa recorrência, você pode utilizar as mesmas drogas, mas daí o seu esquema terapêutico vai ser diferente. É dito tratar preferencialmente no período prodrômico. Algumas pessoas relatam, muito também no herpes labial, mas nós estamos falando de herpes genital, um formigamento, uma certa dor na estrutura, no caso da genitália mais comumente, que precede, né, ou seja, está no período prodrômico, que precede a eclosão das vesículas. Mas isso é muito inespecífico e nem sempre é percebido pelo paciente. Mas, quando possível, você já pode fazer um ataque com essas drogas, seja aciclovir, valaciclovir, no período prodrômico. Você muitas vezes não vai evitar a eclosão das vesículas, o aparecimento, mas às vezes você minimiza o aparecimento. E também diminui o período que essas vesículas vão ficar no paciente. Elas vão, de modo geral, invariavelmente aparecer num paciente com herpes. O fato é, você pode encurtar a duração dessas vesículas, porque depois do surgimento das vesículas, a desnudação, a pele se reptiliza, normalmente, exceção feita a infecções secundárias muito graves que podem deixar cicatriz, mas isso são casos mais extremos. Situação normal de herpes simples tipo 2, herpes genital, né, causado pelo herpes simples tipo 2, você vai ter vesículas, desnudação, algumas crostas e reptilização perfeita da pele, completa. Mas, enfim, se puder tratar no período prodrômico, né, já num caso de não primo-infecção, ou seja, um paciente já teve outros episódios, né, do surgimento de vesículas, você pode dar aí algum conforto para o paciente. E o tratamento de supressão, mas também é questionável que por vezes fica uma situação de remissão, mas depois volta do quadro. O ideal é a não contaminação, manter uma imunidade adequada, hábitos sexuais seguros, mas sim, alguns pacientes vão se queixar e você pode, como eu disse, minimizar pelo menos o período em que essas vesículas vão estar acometendo a pele da genitália. Mas é uma doença que não tem cura, vai ficar de modo perene nos gânglios nervosos do paciente. Bom, dando seguimento agora, nós já falamos de sífilis, né? Sífilis primário, cancro duro. Agora nós vamos falar, falamos de herpes genital,
causada pelo herpes simples tipo 2, nós vamos falar algumas manifestações cutâneas da AIDS. São extremamente relevantes, não vamos nos ater apenas à parte de genitália, como ficou bem marcado em herpes genital e em sífilis, embora lembrando que na sífilis secundária nós temos aquela roséola sifilítica, acometimento palmo-plantar importante para atentar ao nosso diagnóstico. Agora nós vamos falar de algumas manifestações cutâneas da AIDS, que são extremamente relevantes, não só para chamar nossa atenção para um possível paciente que está infectado com HIV e desenvolvendo o AIDS agudo. Isso vocês aprenderam muito bem em infectologia, que é diferente de ser portador de HIV e de ter AIDS agudo. São situações diferentes, tem desdobramentos diferentes. O fato é, quando o paciente chega a ter uma manifestação cutânea por causa da AIDS, é porque tem alguma coisa, além da infecção, que já foi uma coisa errada que aconteceu, infelizmente, o sistema imunológico não está indo bem e não é mais um paciente apenas portador. Ele está com AIDS aí, a coisa vai se desdobrar de uma maneira que merece atenção e cuidados imediatos, né? E essas manifestações cutâneas muitas vezes vão ser o primeiro sinal para o paciente descobrir que tem AIDS e para o seu médico descobrir. Então elas são de extrema relevância no que se refere à saúde pública e à saúde do paciente. Muitas vezes é um paciente que nunca fez teste para HIV e chega com uma manifestação cutânea no seu posto de saúde, no seu consultório, num ambulatório qualquer da vida, ou mesmo até num pronto-socorro, que pode passar como uma lesão despercebida e, na verdade, é um sinal, uma manifestação cutânea ali de AIDS. Você não vai poder afirmar categoricamente um quadro inicial ali, mas você tem que ficar atento para pesquisar, entre outras coisas, o HIV, para um paciente desse não voltar para casa com um tratamento cutâneo, muitas vezes simples, e que nada tem a ver com a situação real, que é o HIV. Bom, nós temos algumas manifestações, são muitas, mas nós vamos falar aqui inicialmente do exantema morbiliforme. É uma situação muito comum no paciente que está com AIDS. É um exantema não pruriginoso. Ele pode acontecer de 2 a 4 semanas após a infecção pelo vírus, mas não necessariamente. Temos também o panarício herpético, que é uma manifestação na unha, principalmente, onde há erosão da unha. É uma lesão muito característica, a quase destruição da unha e fica bastante lesionado a falange distal dos quirodáctilos, é importante isso. Existe um molusco contagioso gigante, aquele tem um molusco contagioso comum, muito comum em criança, pode ter em adulto, e aí nós temos um molusco contagioso gigante. Deve ser uma situação que atenta para um caso de AIDS muitas vezes. O sarcoma de Kaposi ou Kaposi, como alguns autores falam, o que importa é você saber. O sarcoma de Kaposi, situação típica em pacientes soropositivos com acompanhamento inadequado. A leucoplasia pilosa oral, uma situação importante, e a candidíase oral também, que na infância muitas vezes, ou outros casos que é tratada de modo simples, em pacientes adultos deve chamar a nossa atenção. Não significa que todo paciente com candidíase oral é HIV positivo, mas deve acender uma luz vermelha para nós pensarmos de maneira muito cuidadosa com um paciente desse. Bom, aqui nós temos um panarício herpético, né? Aí não acometendo tanto a unha, né? Uma lesão que se aparece no seu consultório, uma lesão, claro, pode ser oriunda por vezes de uma mordedura, de uma picada, mas se você excluir isso na sua história clínica, não for um trauma, é uma lesão que pode atentar a você para a investigação da AIDS. Vale lembrar que ela não precisa ficar só restrita nessa região do dedo que está mostrado no slide. Ela pode destruir toda a unha, toda a extremidade distal, não só da unha, como do quirodáctilo, fica bastante machucado. É importante também pensar. Essa foto está até bonita, digamos assim, esse panarício herpético. Bom, temos aqui o sarcoma de Kaposi, que nada mais é pelo seu nome,
Um sarcoma é um tumor epidérmico. Uma lesão extremamente grave de um paciente que, digamos, está com AIDS muito avançada, se é que pode usar esse termo, disseminada, sem tratamento ou com tratamento inadequado, grande chance de outros aparelhos e sistemas estarem acometidos, paciente grave, corre risco de morte, é muito importante, é grande, então é importante atentar para esse tipo de lesão, esses tumores. É um tumor cutâneo, sarcoma de Kaposi. Atenção para esse tipo de lesão, uma manifestação cutânea típica do HIV. Aqui nós temos a leucoplasia pilosa oral, que são essas placas, essa placa branca na lateral da língua, mas que tem um aspecto diferenciado da candidíase oral. Elas ficam aderidas aí como se formassem pelos mesmo assim. Então a apresentação é diferente da clássica candidíase. A leucoplasia pilosa oral, causada pelo vírus Epstein-Barr, vale lembrar que a leucoplasia pilosa oral não é causada pelo vírus da AIDS. Ela é causada pelo vírus Epstein-Barr, assim como o panarício herpético, é pelo vírus herpes. Então é importante atentar para isso. Agora, a leucoplasia pilosa oral, muitos livros dizem que já é doença definidora de AIDS. Um adulto que não está fazendo uma quimioterapia, um tratamento de imunossupressão prolongado ou com uma desnutrição severa, ou seja, um adulto que em tese era para ter a sua imunidade adequada e está com leucoplasia pilosa oral, você pode quase afirmar que ele tem HIV. É evidente que você vai ter que fazer testes sorológicos, mas um paciente com leucoplasia pilosa oral vai chamar muito a sua atenção para essa possibilidade, além das outras doenças sexualmente transmissíveis. Mas pensar nessa situação como extremamente relevante. Bom, aqui uma diferenciação que eu coloquei, que é importante você fazer entre leucoplasia pilosa oral, né, que é causada pelo vírus Epstein-Barr, como da candidíase oral, que é por um fungo, seja ele Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, enfim. O paciente imunossuprimido ele pode ser contaminado por bactérias, fungos sempre diferentes, o que torna mais difícil o seu tratamento. A candidíase oral é por um fungo e ela não fica normalmente naquela topografia da língua. Por vezes ela pode ficar em palato, úvula, mais para o fundo da língua, removida de modo mais fácil, diferente do leucoplasia pilosa oral. A candidíase oral não é tanto uma doença definidora de HIV, de AIDS, como um caso da leucoplasia pilosa oral. Mas a candidíase de esôfago, por vezes achada num exame de endoscopia por outra queixa, num paciente que muitas vezes nem fez um exame de HIV ou de qualquer outra DST, essa também é uma doença no esôfago que é praticamente definidora de HIV. Então vai chamar a atenção, por vezes isso pode aparecer. Paciente com queixas gastrointestinais, queimação, pirose. Numa endoscopia foi achado placas brancas. O que isso pode sugerir? Pode sugerir uma candidíase, muito provavelmente. E um paciente, um adulto com cândida no esôfago, há de se pensar e muito em HIV. Importante manifestação, importantíssimo. Praticamente, candidíase esofágica em adulto, praticamente uma doença definidora já de HIV, né? Agora aqui nós temos ainda uma manifestação cutânea importante, que é da medicação do HIV. Os antirretrovirais são medicações que, por mais que tenham evoluído, tanto a sua eficácia no combate ao vírus, quanto no que se refere a efeitos colaterais e distribuição pelos programas públicos de saúde, ainda são medicações que merecem também que o paciente receba um acompanhamento muito adequado de função hepática, função perfil lipídico, e também a essa lipoatrofia, essa liporedistribuição. Veja a foto de um paciente, do mesmo paciente, antes e depois. Veja um rosto sulcado, um rosto que perdeu aquele tecido celular subcutâneo mais normal, típico do rosto anterior. Veja, não é necessariamente um aspecto de emagrecimento. Por vezes o paciente
tá com esse mesmo peso, só que há uma lipodistribuição, na verdade, de algumas regiões do corpo, como essa da face é muito típica. E muitas vezes essa gordura ela vai se distribuir para outros locais, como na região de nuca, transição com o dorso, que forma aquela giba, né, que eles falam, giba de búfalo, como se fizesse um dorso, cupim ali. Cupim é só para vocês associarem na topografia do ser humano, mas é uma giba que se faz, e numa gordura também abdominal. Muitas vezes pacientes que tratando HIV por longo tempo têm essa giba e aquela gordura abdominal, mesmo sendo pacientes magros, mas tem uma gordura abdominal proeminente. Veja então essa manifestação no rosto de lipoatrofia, importante. Existem medicações que combatem isso, mas não são tão eficazes, tratamento estético também não é aconselhado. É importante conscientizar e orientar o paciente também nesse sentido. Bom, aqui nós encerramos as manifestações cutâneas de AIDS e HIV. Sempre atentar, porque você pode fazer o primeiro diagnóstico de HIV com algumas dessas manifestações. Não no caso dessa última foto, que encerra aqui o nosso estudo, que já é de um paciente que está com efeito colateral da medicação. Mas nas outras que eu citei, como sarcoma de Kaposi, molusco contagioso gigante, leucoplasia pilosa oral, candidíase oral, candidíase esofágica. Importantes manifestações que muitas vezes são o primeiro passo para o paciente ter o diagnóstico de HIV. É importante que você fique atento para isso. Nós encerramos aqui esse tema